Não estamos ao vivo, eu sou o Thiago Cinéfilo e você já se perguntou qual é a melhor atuação masculina do terror? Who gives a fuck about movies? É isso, meus queridos, não estamos ao vivo, na verdade, eu ia começar igual começando uma live. Ó. A gente hoje vai gravar aqui um vídeo falando sobre as melhores atuações masculinas do terror. Eu vou fazer um top 10, Flávio vai fazer o top 10 dele. Por que a gente vai fazer esse top 10 aqui? Eu decidi fazer, porque geralmente eu faço muitas piadas com atuações femininas no nosso Eu Não Acredito em Nada Awards, né? Eu sempre falo, tem muita atuação feminina boa e masculina tem, né, quase nada. E é verdade. E é verdade, é verdade. Esse ano, por exemplo, eu até tuitei isso lá no Twitter, antigo Twitter, né? Agora X, que tem várias. A minha lista já tem 6. A minha lista do máximo do ano são 10, né? A minha lista não, né? A lista do ano que eu acredito em nada. Mas já tem 6 atuações femininas desse ano. E masculino só tem uma. Então, para você ver essa disparidade, né? Mas é isso. Fala o episódio que está aqui comigo. Pode falar. Para essa lista, também deu para perceber. Tipo, eu abri meu Letterboxd, selecionei terror, horror e fui caçando os filmes lá para lembrar, né? E Sim. muito mais fácil achar atuações femininas legais e marcantes do que atuações masculinas. Claro que tem algumas, né? Mas é mais fácil achar as femininas. Pelo menos eu concordo com isso. Exatamente, exatamente. Mas é isso, fala o episódio está aqui, boa noite, bom dia, boa tarde para você que está vendo esse vídeo em outros horários, mas fala o episódio está aqui hoje para me ajudar aí com a sua lista. Cada um vai trazer o seu top 10 aqui, na verdade vai ser quase um top 20, tipo 10 diferentes, a gente vai dizer assim, né, basicamente. Acho que vai ser um top 20, provavelmente. Então vamos lá, eu vou começar aqui trazendo o meu 10º lugar, que é Bill Skarsgård como Pennywise em It. Cara, escolhi o Bill Skarsgård porque eu acho que há uma integração ali entre a atuação dele e que ele precisa ser uma coisa macabra, de terror, que não é um vilão, né? Ele tá carregado de maquiagem, uma maquiagem ali que dura horas, mas ao mesmo tempo ele precisa trazer uma comicidade ali do palhaço, uma coisa meio sádica, né? Então eu acho que por isso que eu escolhi ele, e é um personagem que ele não está com ele há um tempo já, né? Ele fez It em 2017, depois ele fez o It 2 em 2019, e agora, ano passado, né, 2025, ele faz o Bem-vindos a Derry, que é uma série que já foi gravada há um tempinho e que saiu agora, né? Mas é isso, escolhi ele aqui para abrir o meu top 10. O que você acha, professor? Não, eu gosto. Ele não entrou na minha lista larga, né? Como diria Carlo Ancelotti ali na seleção, né? Eles sempre fazem uma lista larga. Tá bom. Tá bom, tchau. Flamengo. Bom, Carlo Ancelotti falando assim, é muito bom. Flamengo. Esteban Chelsea. Mas ele não entrou na minha lista larga, mas eu acho que ele não estaria distante, não. Mas eu fui ele fuçando e não é uma atuação que me marcou tanto assim, mas eu entendo ele estar. Eu acho que faz sentido. Eu tentei focar para mim, porque, por exemplo, dando um spoiler, o Michael B. Jordan por Pecadores não estaria na minha. Porque eu acho que para entrar numa lista dessa precisa de um pouco mais de tempo. Entraram alguns recentes assim na minha, mas eu acho que para essa lista eu costumo tentar ir nos filmes mais de trás, assim, sabe? Que já passaram pelo teste do tempo, sabe? Traduzindo, você já está começando criticando a minha lista. Com certeza. Mas fala qual é o seu 10º. O meu 10º é Bruce Willis por O Sexto Sentido. I see people. They don't know they're dead. Porque, pô, eu queria botar algum do Shyamalan, né? Na minha lista larga tinha o Mel Gibson por Sinais, tinha o Joaquin Phoenix em A Vila e tinha o Bruce Willis. Aí eu fiquei com o Bruce Willis. Acho que dessas é a mais marcante, porque eu acho que tem a parada do plot twist. É claro que o roteiro do Shyamalan, a direção é essencial, mas eu acho que passa muito pela emoção do Bruce Willis, a conexão do público com o plot twist, e principalmente a funcionalidade dele depois, porque é um filme que ele continua funcionando super depois que você já sabe o final também. Não é aquele plot
twist que, tipo, vi uma vez e depois o filme perde a graça. E eu acho que a graça disso, quando você vai rever, tá justamente na emoção do Bruce Willis, né, desse personagem perdido dentro daquele universo. Ele não parece perdido, porque em teoria ele é um psicólogo e ele sabe onde ele está, mas aos poucos você vai vendo ele se perdendo dentro daquilo emocionalmente. Eu gosto bastante. É uma grande atuação. Eu pensei em colocar o Sexto Sentido aqui, mas com o menino, e não com o Bruce Willis. Apesar de gostar da atuação do o Haley Joel Osment, né? Sim, não, também é justo. É icônica. Eu acho que a do Haley Joel Osment é mais icônica, porque a frase dele perdura, né? O I see dead people virou meme e tal. Então, tem um lado icônico que talvez a do Bruce Willis não tenha. Mas eu acho que ele é uma âncora emocional ali do filme muito, muito importante. Cara, o meu nono lugar, as pessoas vão criticar, eu acho, a minha lista, porque os primeiros, na verdade, últimos lugares são todas atuações com maquiagem. Mas eu gosto, gente, de atuação de gente maquiada, não posso fazer nada. Mas o meu nono lugar é icônico porque é Robert Englund em A Hora do Pesadelo. Watch this. Ele chegou a entrar na minha lista larga em algum momento, mas antes de te mandar eu tirei. Porque, não sei, eu acho que eu não gosto de atuações com maquiagem. Você odeia maquiagens, né? Você é anti-Juliette, anti-Boca Rosa, essas blogueiras de maquiagem. Mas eu gosto do Robert Englund. Eu acho que todo o histórico, né, do Wes Craven, ele queria um assassino diferente, que falasse, que interagisse com as vítimas, porque na época já tinha o Jason, já tinha o Michael Myers de Halloween. Tanto que o primeiro Hora do Pesadelo ele saiu em 84, né? Então ele sai meio que, entre muitas aspas, tardio ali nessa leva de slashers, né? O Leatherface, ele não falava nada, só gemia, né? Só, né? E só balbuciava ali. E eu acho que o Robert Englund tem uma atuação fantástica, assim, não só no primeiro filme, mas em todos os filmes da franquia, mesmo os piores de todos. E, tipo, Hora do Pesadelo 6, que é uma coisa horrorosa, ele está lá. Tem a série do Fred também, Fred's Nightmare, que ele tá também. Enfim, para mim é uma atuação incrível. No filme de metalinguagem, né, que é o 7º filme, New Nightmare, do Wes Craven, e ele faz Robert Englund fazendo ele mesmo, então até lá ele tá bem também. Então, para mim, é uma grande atuação, assim, é icônica. Eu vi uma lista colocando o Wes Craven como uma das grandes atuações masculinas do terror por conta desse filme. Achei curioso. Ele tá bem nesse filme também. O meu nono é John Lithgow, o assassino de Dexter, mas não por Dexter. Poderia ser também, mas a gente não tá falando de série. Por Síndrome de Caim. Sorry, you all right? Hang on, I got the wheel. Que é do Brian De Palma. É um filme um pouco mais escondido do Brian De Palma. Não é dos mais famosos, né? Não é Carrie, não é... Mas Síndrome de Caim é muito legal, porque é um filme sobre transtorno dissociativo, no fim das contas. Então, pique fragmentado, só que na década de 90, com aquela fotografia deliciosa do Brian De Palma. E tem uma reviravolta massa também, e o John Lithgow tá muito bem. Ele faz os dois personagens, né? Aqui eu acabei dando um spoiler, mas é filme de 1992. Porque a reviravolta do filme gira em torno disso. Mas para eu explicar o porquê que eu gosto da atuação dele, eu tenho que falar do transtorno dissociativo. Porque o charme é justamente o fato dele interpretar dois personagens e você só entender isso depois. E aí ele tá muito bem, é um filme muito legal. Filme pouco conhecido do Brian De Palma, acho que se bobear nem tá disponível em serviços de streaming, a não ser por aluguel, mas é um filme bem legal. Não assisti ainda, mas eu adoro o John Lithgow. Aliás, se você quiser ver John Lithgow fazendo outro maluco, assista o filme do ano passado, The Whole of Jane Penn. Ele tá excelente nesse filme, fazendo um malucaço. E ele tem cara de maluco, né? Tem cara de maluco. Velhinhos malucos. Bom, meu 8º lugar na lista, vou abrir aqui com clássico, tá? Vou vir de clássico agora, mas também é um ator com maquiagem. Já peço perdão. Que é Boris Karloff em Frankenstein e A Noiva de Frankenstein. Sit down.
Sit down. Ok. Gosto muito de Boris Karloff, tá? Eu acho que é uma atuação muito física dele nos dois filmes. Eu acho que no primeiro filme, no Frankenstein, ele exige mais. O Boris Karloff em si, ele fez A Múmia, né? Fez vários outros filmes. Mas eu acho que o primeiro filme em si, ele exige um pouco mais de fisicalidade do que o segundo. O segundo, ele exige um pouco mais de sentimento, porque tem toda aquela relação. Se você assistiu o Frankenstein recente, você viu aquela relação dele com o velho e tal. O filme do A Noiva, ele junta... esse Frankenstein, na verdade, ele junta, né? Frankenstein com A Noiva de Frankenstein também, faz essa junção. Mas no primeiro filme é uma atuação mais física e no segundo, A Noiva de Frankenstein, é uma atuação mais emocional, assim. E ele tá coberto de maquiagem, né? Além disso, o rosto dele é o icônico, né? Para o personagem, né? Foi o que ficou mais conhecido até hoje, quando você fala Frankenstein, você lembra daquela figura ali do Boris Karloff. Claro que é todo um trabalho de direção, maquiagem, enfim, né? Aquela cara quadrada. Um com parafusos. Exato. Mas eu acho que é uma integração muito legal ali entre fisicalidade e voz dele. Então, por isso que ele fica aqui no meu 8º lugar. Não, acho justo. Acho bastante justo, sem muita dúvida disso. Os monstros da Universal, eles têm um espaço aqui. Eu acho que é necessário ter, apesar de ser um tipo de atuação que ela é um pouco diferente, né? Se a gente não é uma atuação que ela vai ter esse destaque, tipo, sei lá, do John Lithgow que eu citei, que, sei lá, você vai ver uma transformação, assim, sabe? É uma parada que ela é mais contida em alguns aspectos e mais exagerada em outros, né? Porque é um filme que ele precisa da fisicalidade, então ele tem um exagero que vai para um outro lado de atuação. Não é esse mesmo lado. O exagero no Síndrome de Caim, por exemplo, é o John Lithgow gritar e sair gritando, tipo, no pique Gary Oldman, sabe? No Frankenstein e Drácula não vai fazer isso. O meu 8º, sem maquiagem, é John Goodman, por Rua Cloverfield 10. Not great, but okay. Caralho. Gosto. Foda, grande atuação. Gosto bastante desse filme. O John Goodman, que, cara, pra mim, eu quis botar o John Goodman. A gente depois acho que vai falar das menções honrosas, né? Teve uma disputa ali. Mas eu queria botar o John Goodman porque eu acho que o John Goodman é um dos atores mais subestimados que existem. Inclusive, eu tava vendo algum post e o post falava que ele nunca tinha sido indicado ao Oscar. Eu não fui pesquisar para ter certeza, mas de fato eu não lembro dele sendo indicado ao Oscar. Tipo, o John Goodman tem várias atuações iradas em vários gêneros, tipo Grande Lebowski, ele já fez muita coisa legal. Flintstones, era pra ele ter indicado o Fred Flintstone. Porra. É isso que eu ia falar, ele tem uma versatilidade muito grande, ele consegue atuar, ele consegue ir muito bem da comédia pro drama, e tem papéis que ele faz os dois, né? Sim, e é isso, ele vai muito bem interpretando o doido. Em Kong ele é o doido. E aqui ele também é o doido. Só que ele é o doido perigoso, né? Em Kong ele só é o doido inconsequente. Aqui ele é o doido perigoso, mas é um filmaço. É um filme que ele pegou muita gente desprevenido, né? Que ninguém sabia que ele tinha ligação com Cloverfield. Até, tipo, basicamente o filme lançar. Mas, e aí ele pega essa dinâmica um pouco diferente. E é o diretor do Predador, né? É o Dan... Não é? Acho que é o Dan Trachtenberg. Dan Trachtenberg, é o primeiro longa dele, exatamente. Que é o diretor que está fazendo Predador agora. Então, é um filme bem legal, é contido em poucos espaços, e filmes com pouco espaço e pouco personagem precisa muito disso. Eu acho que o John Goodman ele faz esse papel de vilão muito bem nesse filme, eu gosto muito dele. Meu 7º lugar também tem maquiagem na cara, tá? Peço perdão, mas ele vai trazer uma certa polêmica porque ele é um pouco mais recente, tá? Mas eu vou ficar com ele, Nicolas Cage em Long Legs. Ok. Cara, cara, eu tô caçando algum para botar o Nicolas Cage, mas eu não achei. Mas eu sinto que uma lista dessa não poderia não ter o Nicolas Cage em algum momento. Ela precisa ter o Nicolas Cage. Aí eu fiquei entre Nicolas Cage e Justin Long. Aí eu falei, vou colocar o Nicolas Cage.
né? Como uma pessoa Porque... que não gosta de maquiagens, eu não quis colocar long legs. Mas que bom que você colocou. Acho que o Nicolas Cage precisava. Eu cogitei colocar ele por Mandy. Mas aí eu falei, não, também, porra, eu não preciso ir tão longe assim, né? Calma. Cara, é foda, assim. Como eu falei, né? Uma atuação recente, 2024, Long Legs, mas me marcou demais. Não só a maquiagem, a cara, o trabalho vocal do Nicolas Cage, né? Porque ele vai de uma voz mais grossa ali, cantando rock, até uma voz mais fina, falando com a menina ali, né? Com a protagonista e tal. Não vou dar nenhum spoiler aqui, porque é um filme mais recente, mas eu sou um grande fã do Nicolas Cage em si. Eu acho que. E sou um grande fã também de Ronald Aquino fazendo Long Legs na nossa live em 2024, no final do ano. Então, porra. Eu acho que o Nicolas Cage merecia estar nessa lista aqui. O Nicolas Cage podia estar nessa lista aqui, mesmo se não tivesse filme de terror. Sei lá, o filme do David Lynch lá, O Coração Selvagem, lá, o Wild Heart. Tinha que estar aqui também, nem é terror, mas coloca o Nicolas Cage assim, só pela atuação dele. Mas foda. O meu sétimo é brasileiro. Eu Oh. precisava colocar algum brasileiro aqui. E aí acaba sendo óbvio, né? É José Mojica Marins, nosso querido Zé do Caixão. E aí foi difícil escolher um. Para representar, eu vou colocar o que eu acho que é o mais clássico, que é o A Meia-Noite Levarei Sua Alma. Ah, um último favorzinho. Se passares pelo céu, manda lembranças aos anjos. Mas, se teu fim for o inferno, dá meu endereço ao diabo. Mas poderia ser tipo, qualquer filme do Zé do Caixão, porque o personagem ele se mantém ali, né? Os filmes, alguns são melhores, outros são menos legais. Não acho que tenha, dos que eu vi, eu não acho nenhum ruim. Também mas ele tinha que estar aqui. Ele tinha que estar aqui. Por Meia-Noite Levarei Sua Alma é maravilhoso. E aí aqui eu acho que pesa muito a parada do icônico. Porque é isso, não é uma atuação que, tipo, é uma atuação que tem grito, que tem uma parada que você vai falar, tipo, nossa, esse cara aqui, ele fez uma atuação, tipo, a atuação pique Oscar, assim. Se fosse por esse lado, talvez entraria outro brasileiro que estava na minha lista larga, que é o Murilo Benício por Animal Cordial, por exemplo. Que é uma atuação que eu acho muito foda. Mas que vai muito mais para esse lado. Só que, pô, o que o José Mojica Marins faz com a criação do Zé do Caixão é absurda. Não, é incrível, cara. Eu muito feliz de você ter citado. Você ficou feliz de ter citado o Nicolas Cage? Fico feliz de você ter citado o Guilherme Mujica, porque, porra, absurdo. Realmente é difícil escolher um filme, né? Além dele ser o diretor também dos filmes, né? Então ele não é só ator, ele é responsável por toda a criação desse universo. O fato aquilo que eu falei do Robert Englund, até nos filmes não ruins, mas menos bons dele, ele está bem também. Então, só acho muito importante ressaltar, né? O meu sexto lugar, ele tem a ver com a minha escolha, porque tem meia no nome, de 666, e é uma criança, que é o Harvey Spencer Stevens, por A Profecia. A famosa criança de A Profecia. A minha lista tem criança, a minha lista tem velho, a minha lista é inclusiva, tá? Mas... Também não coloquei crianças na minha lista. Mas eu gosto muito da atuação do menino, eu gosto muito da atuação do pai também. Como é o nome do ator, cara, que eu esqueci? É o Gregory Peck. Eu cheguei a cogitar colocar ele. Gregory Peck também, grande atuação em A Profecia, mas o Harvey, para mim, ele tá excelente, assim, é um menino que nunca tinha atuado, né, quando ele foi escolhido. Tem a questão dos olhos, do Richard Donner focar muito nos olhos dele, aí a gente vê aquela inocência, né, ele não sabe que ele é o filho do diabo, então ele tem que mesclar ali entre inocência e maldade. Então, durante todo o filme tem muito isso, né, de focar nos olhos dele, de focar nas ações dele, ele tentar esconder isso, de que ele é o filho do diabo. Então, pô, eu acho excelente, de verdade, assim, uma atuação daquelas que lembra muito o menininho de Iluminado também, que faz o Danny, que também não era ator e teve que, né, entregar essa atuação. Então, tá na minha lista em sexto lugar, propositalmente, porque tem meia aí no... O meu sexto lugar, eu tive dúvida sobre quem colocar,
mas eu escolhi quem colocar deste filme. Porque esse filme tinha que estar, que é Tubarão. E aí eu escolhi o Robert Shaw, que faz o Quint. Poderia ser qualquer um dos três, dos protagonistas. Eu acho que os três têm coisas interessantes que a gente poderia falar, mas o Robert Shaw é aquele coadjuvante que ele, como Quint, né? Que ele se destaca muito. Ele tem as melhores falas do filme, as melhores linhas de diálogo do filme são deles. Uma das melhores cenas do filme é o momento em que ele conta do naufrágio do navio dele na guerra. Então, outra das melhores cenas do filme é o momento em que ele é engolido pelo tubarão. Então, assim, o Robert Shaw, ele é incrível nesse filme, tanto no diálogo, como construção de personagem, quanto na parte do terror, né? Como morto pelo tubarão. Eu acho que é um desespero, ele vai aumentando, né? E tem o lance da fiscalidade também, né? Que eles têm que entregar, eles estão no barco ali, eles têm que entregar uma fiscalidade também. É uma grande atuação mesmo. Grande atuação, gosto demais. Vamos então para top 5 agora. O meu quinto lugar também vai gerar polêmica, porque eu mudei ele na última hora, porque é muito recente esse filme. Não, recente assim, não tanto quanto o Long Legs, mas é um filme mais recente. E esse filme tinha que estar aqui porque ele é um found footage. E você ama found footage. Né? É A Visita? Que é Mark Duplass em Creep. Are you just trying to scare me? Eu achei que você ia botar uma das crianças do A Visita do Shyamalan. Eu cogitei, tá? Eu cogitei. Cogitei colocar ela só pelo momento que a criança faz o rap, mas achei um pouco exagerado da minha parte. Aí juntar os dois, né? Criança e found footage, né? Mas já tinha uma criança no sexto, né? Vou colocar outra criança no quinto aqui. Mas, cara, eu gosto da atuação do Mark Duplass porque tem a coisa do surto mesmo, a coisa da maluquice. Para quem assistiu Creep, é um filme onde um cara ele vai, né, documentar a vida de uma pessoa um pouco desequilibrada, a gente pode dizer assim. E o diretor o diretor do filme, que é o cara que está no filme, tem uma certa curiosidade sobre esse cara, né, esse personagem aí que coloca uma máscara de lobo e fica assustando, enfim. Eu acho que é um estudo de personagem muito complexo, assim, apesar de todo o massa velho que o filme tem, tipo, de ter mortes impactantes, de ter plot twists. Eu acho que o Creep, ele é um filme found footage muito bem executado, assim, no que se propõe, sabe? Claro, o found footage sempre vai ter aquela coisa de câmera tremida, de não ter aquela, entre muitas aspas, qualidade, né, que a gente pode ver em outros filmes, mas a atuação do Mark Duplass, ela é absurda, assim, e tanto no filme quanto no segundo filme, Creep 2, e agora tá na série, né, da Shudder, que é The Creep Tapes, que tá rolando, também ele continua na pegada do personagem. Eu acho muito foda essa atuação. Podem me julgar, porém não assisti. Tá na minha lista. Filmes que estão na lista e que eles acabam não saindo da lista. Mas agora talvez eu faça um esforço para assistir. Tá na Netflix, tá? 1h e 22 minutos. Aí, ó, bom, 1h e 22 é muito bom. Filmes com menos de 1h30 são delícia. O segundo também está na Netflix. Então não há mais desculpa. E tem 1h e 20 o segundo. Não há mais desculpa. O meu quinto também é surto. É Christian Bale em Psicopata Americano. Their early work was a little too... Porra, quinto lugar mesclado com surtos, né? Apesar de ser quinto lugar, eu quase não coloquei, porque eu tenho um pouco de preconceito. Não é necessariamente preconceito, mas essa parada dessa atuação muito gritada. Nesse rolê Gary Oldman. Por exemplo, Gary Oldman em Drácula eu não coloquei. Eu tenho implicância com o Gary Oldman porque ele grita. Então... Eu coloquei nas minhas menções honrosas, eu acho. Mas ia entrando na minha lista também. Mas pô, o Christian Bale, Psicopata Americano, não tinha como não entrar, sabe? Apesar dele de ser esse exagero, eu acho que o filme ele é um exagero que ele funciona como exagero. Ele não tem nada de sóbrio ali, sabe? É gritado, é surtado e tá tudo bem. Eu acho que parte desse meu
não é ranço a palavra, mas talvez esse mini ranço com o Christian Bale, que talvez quase tirou ele daqui, é porque eu acho que é um personagem, ele acaba, um tipo de atuação envolvendo psicopatas, que acaba sendo muito imitada depois dele. Porque muita gente, quando vai fazer um psicopata, tipo, vai para esse lado, esse mesmo lado que o Christian Bale foi. Só que é um pouco injusto tirar peso do que ele fez pelo que as outras pessoas vão fazer depois, sabe? Eu acho que é claro que existiram outros atores fazendo psicopatas antes também do Christian Bale, e o Christian Bale também se inspirou em algumas pessoas. Mas eu acho que o que ele fez teve um impacto muito grande em termos de cultura pop, e não acho que não é justo tirar ele daqui só porque acabou virando um clichê que ficou meio batido. Eu acho que hoje já é meio batido essa atuação pique Christian Bale com psicopatas, sabe? Mas na época não era tanto. Bom, o meu quarto lugar também é um clássico, que eu gosto demais, um filme que eu adoro, de 1981, que é o David Naughton por Um Lobisomem Americano em Londres. Eu não gosto da atuação, então não coloquei. Não só pela maquiagem e pela cena da transformação icônica ali, né? Mas eu gosto do David Naughton porque ele é muito cafajeste durante o filme. Se você assistir hoje o Psicopata Americano em Londres, você sabe que ele é muito sacano durante o filme. Tipo, Você falou um psicopata americano em Londres. Eu falei psicopata americano. Mas o David Naughton, ele é muito cafajeste, ele é muito safado. Tipo, tem momentos do filme que ele tá flertando com a menina que ele começa a jogar umas coisas, fica dando umas risadinhas assim, sabe? É uma atuação que parece muito despreocupada em parecer palpável, sabe? Eu acho que essa é a palavra certa, assim. Claro, a gente está diante de um filme de fantasia, mas parece que ele entende isso, parece que ele sabe disso desde o começo ali. As respostinhas que ele dá pro amigo dele, a relação dele com a menina, a relação dele com os médicos, as piadinhas que ele faz, quando ele fica sozinho na casa da menina. Tem uma cena que eu acho muito boa, que ele tá sozinho na casa da menina, que a menina vai trabalhar e deixa ele sozinho, porque ele tá doente, e ele fica lá meio que tedioso, sem fazer nada, ele fica olhando pra TV, ele deita no sofá de outras formas, assim. Então é uma atuação realmente cafajeste, assim, e eu gosto muito de atuações que não são extremamente só dramáticas, sabe? Então, por isso que ele tá no meu quarto lugar. Me surpreende só estar em quarto, porque não passou nem pela minha cabeça, mas tá tudo bem. Total respeito à sua lista. Eu gosto de Um Lobisomem Americano em Londres, mas quarto lugar achei um pouco exagerado. Só por isso da vida. Perdão. Tudo bem. Porque eu entendo que eu tenho o meu cafajeste no Menções Honrosas, que eu coloquei o Bruce Campbell por Evil Dead, que é a atuação cafajeste. Ele tá na minha lista, por Evil Dead. Mas aí... Olha aí. A partir daqui eu fui no óbvio, tá? O meu quarto lugar é Anthony Perkins por Psicose. Is your time so empty? No. Well, I run the office. Fomos para outro psicopata. Grande atuação. Outro psicopata, e é um psicopata completamente diferente do Christian Bale, né? Confirmando o que a gente conversou agora há pouco, porque é um psicopata que ele vai por um caminho completamente diferente. Claro que aí você tem o Hitchcock, né? Tem tudo o que envolve, mas o que o Anthony Perkins faz com o Norman é absurdo. Tipo assim, talvez não seja o que as pessoas mais lembram de Psicose. Eu acho que tem cenas icônicas, tem mortes icônicas, tem muitas coisas que estão na frente do Norman Bates. Não necessariamente na frente do Norman Bates, eu acho que o Norman Bates é bastante icônico, mas que estão na frente da atuação dele. Mas eu acho que a atuação dele como Norman Bates é muito, muito foda. Não, concordo contigo, eu acho incrível, assim. Eu achei que você ia colocar, por isso que eu nem coloquei na minha lista, porque eu falei, eu acho que agora, eu falei assim, a partir do 4, do terceiro, ele vai já para os clássicos, eu falei. Nem vou colocar na minha lista, porque a gente vai citar de qualquer jeito, mas achei absurdo, aquele sorrisinho dele no fim, assim, porque tem um momento do filme que você começa a sentir empatia pelo Norman. Sim. Que você fala, esse cara tem algum problema em relação com a mãe e tal, até você descobrir, só o doidinho claro. do hotel. Em dado momento ele é o doidinho do hotel. E aí você fala, legal esse doidinho do hotel. Mas não é. Mas não é, exatamente.
Bora para top 3, então, iniciando meu top 3 aqui com uma das maiores lendas do cinema de terror, que é ele, Tony Todd em Candyman. I came for you. Eu sabia que você ia colocar isso. Sabia. Eu tinha certeza Claro, absoluta. não tem nenhum perigo de eu não colocar Tony Todd em Candyman. Para mim, uma das maiores atuações do cinema, no geral, não só do terror. Eu gosto muito da presença do Tony Todd no filme. Ele é aquele personagem, para mim, que ele... Eu ia falar, ele não morre, na verdade ele está morto, né? Obviamente. Mas ele é aquele personagem que ele não está em cena, mas ele está ao mesmo tempo. A presença dele é muito sentido durante todo o filme. A relação dele com a protagonista também é muito legal. E tem a questão da voz, né? O Tony Todd, com a voz dele, como é muito potente, no filme em si, a fisicalidade que ele encontra, né? Nos outros filmes tem até um pouco mais da presença dele propriamente dita, em flashbacks e tudo, mas nesse primeiro filme eu acho que tá muito por aquele personagem que aparece pouco, mas que ele consegue se destacar muito. Então por isso que ele é o meu terceiro lugar da lista. Olha aí. O meu terceiro lugar é, como você falou, é o óbvio, são os clássicos. E aí aqui é velho, né? Eu tinha que colocar algum velho. E é Max von Sydow, por O Exorcista. Nosso querido padre de O Exorcista. God himself commands you. E, porra, é icônico. Não tem como não estar. O Exorcista, apesar do exorcismo, apesar da Linda Blair ter ficado muito famosa, o filme é todo sobre o padre. As principais discussões temáticas que o Friedkin propõe giram em torno do padre, né? A discussão de velho e novo tá ali no núcleo deles. Então, ele demora para aparecer, de certa forma, né? Eu acho que ele aparece, sei lá, com mais de 40 minutos de filme, já, bem para lá. Mas querendo ou não, o filme gira todo em torno dele. Tipo, é a aparição dele que move o filme. E é justamente isso que depois vai mudando, né? Outros diretores pegam a franquia e eu acho que nenhum deles faz a mesma coisa. E isso, para mim, é o que torna o Exorcista o primeiro tão marcante. Claro que não só isso, a Linda Blair também. Todo o aspecto de construção do exorcismo é central para o terror ali. Mas em termos de questões temáticas, eu acho que nenhum outro filme consegue traduzir as dualidades da religião e do padre e dos personagens religiosos que giram ali, né? Acho que talvez a série chegue perto. A primeira temporada da série, eu acho que ela é a que chega mais perto de conseguir fazer algo próximo disso, mas nenhum outro filme consegue. E o Max von Sydow é foda. Não, sim, eu concordo contigo. Eu ia colocar na lista o Jason Miller, porque eu prefiro a atuação dele do que a do Max von Sydow, mas eu gosto muito das duas. Mas eu ia colocar o Jason Miller na lista. Tá nas versões honrosas, inclusive. Mas eu curto muito. São atuações que eu... As atuações do Exorcista, elas são apelação, né? Todas, pra mim, elas são... Do quarteto ali principal, são incríveis. Todos. Vamos lá, então, para o meu segundo lugar, que você já citou, inclusive, que é nada mais nada menos que Bruce Campbell em Evil Dead. Groovy. Cara, e aqui, não só... Eu acho que não só pelo primeiro filme, mas por toda a franquia, né? Os primeiros 3 filmes, assim, porque eu acho que o Bruce Campbell, ele tá diferente, né, nos 3 filmes da franquia Evil Dead, né? No primeiro filme ele é um jovem mais tímido, com a namorada ali, que ele precisa enfrentar o demônio, mesmo na metade pro final ele se desprendendo ali, mesmo assim ele ainda é um pouco tímido. Quando ele vai pro segundo filme, ele já é um outro personagem, né? Ele é uma pessoa mais desenvolta ali, eu acho que o personagem cresce junto com o Bruce Campbell, né? O Ash. E aí tem toda a questão de cortar a mão, da luta com a mão, da serra, do groovy, né? Porra, é impressionante, é hilário, assim. E aí no terceiro já despiroca totalmente ali com a fantasia, o Ash
ele faz dois personagens, né? O Ash e o Evil Ash. Então, cara, isso é muito potente, assim, pra mim. É uma... Sei lá, cara, o Bruce Campbell é absurdo. Assim, ele se tornou icônico, né, pro terror e tal. Eu acho que não só a figura dele, assim, porque se você olhar, o Bruce Campbell não é um excelente ator. Nossa, que ator incrível, que ator do metal. Né? E ele não fez tanta coisa, tipo, ele fez Evil Dead, basicamente. A carreira dele é o Ash. E pequenas participações em todos os filmes do Sam Raimi. A filmografia dele é essa. Exatamente. Tanto que quando ele retorna na série, né? Ash vs Evil Dead 2015. Maravilhoso. E tal, que é incrível. E aí você fala, porra, eu acho que ele tá... Eu acho que é uma atuação, é uma coisa do personagem mesmo. Ele é o Ash. Bruce Campbell é o Ash é o Bruce Campbell, então... Por isso que tá no meu segundo lugar. O meu segundo lugar é Anthony Hopkins, por O Silêncio dos Inocentes. Good morning. Óbvio, não tinha como... Cara, foi o primeiro nome que eu coloquei na minha lista larga. Ele não ficou em primeiro lugar, mas ele foi o primeiro nome que eu coloquei na... É a primeira coisa que você falou, atuações masculinas em filmes de terror. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi o Hannibal. E talvez por ser desses filmes o único que ganhou o Oscar, né, e que, sei lá, conseguiu se consagrar de fato, mesmo sendo um filme de gênero, mas eu acho que não só isso, sabe? Eu acho que é um personagem que ele conseguiu perdurar e conseguiu se tornar icônico, e ele começa aqui em Silêncio dos Inocentes, que nem é o filme que ele tem mais participação. Ele é um coadjuvante em Silêncio dos Inocentes, né? O filme é da Jodie Foster, mas mesmo ele sendo coadjuvante, ele é ele é o elemento central do filme. Ele não é o assassino. Tipo, depois a gente vai ver o Hannibal em filmes que voltam no passado, que ele é o vilão principal. E aqui ele não é. Aqui ele é um terceiro elemento. Tipo, você tem o Buffalo Bill. É Buffalo Bill, né? O nome do assassino? Acho que é. Buffalo. Tem o Buffalo Bill, tem a Jodie Foster, ele é um terceiro elemento, e mesmo assim ele é um absurdo, porque tipo, ele tem... Eu acho que eu vi isso, eu acho que ele tem menos de 15 minutos de cena no total. E é um bagulho que é tipo assim, ele pegou esses 15 minutos e ele fez uma parada que é absurda, que é um dos bagulhos mais icônicos do cinema com tranquilidade. E ajuda o Silêncio dos Inocentes a ser um puta filme, mas... Acho que o que ele faz com tão pouco tempo é muito foda. E é isso, tipo, depois ele vai fazer filmes que ele aparece muito mais e que eu não acho que consigam ser tão icônicos quanto o que ele faz em Silêncio dos Inocentes, apesar de ser uma continuação do mesmo personagem, né? 17 minutos. E depois o personagem também se torna icônico, né? Ele ganha série, apesar de não ser mais com Anthony Hopkins, né? O personagem, ele perdura de forma muito interessante na cultura pop. E mesmo quando, sei lá, você vê a série que tem o Mads Mikkelsen, volta e meia, a imagem do Anthony Hopkins está atrelada, sabe? Porque é tão forte. O que ele faz com o personagem é tão forte que mesmo o Mads Mikkelsen fazendo um Hannibal foda na série, porque a série é incrível, inclusive, fica uma belíssima dica. É uma série que ela é bem pesada, ela é até difícil de assistir, mas o Mads Mikkelsen, ele é absurdo, só que... Anthony Hopkins, ainda assim, ele é esses 15 minutos, 17 minutos do Anthony Hopkins em Silêncio dos Inocentes é muito maior do que uma atuação foda na série, sabe? Olha, antes do primeiro lugar, vou aqui das minhas menções honrosas, tá? Eu acho que das minhas menções honrosas a gente já citou alguns aqui, mas eu vou falar o Alex Wolff em Hereditário, o Jason Miller em O Exorcista, como eu falei, o Matthew Lillard em 13 Fantasmas, mas podia ser Pânico 1 também, porque eu acho que ele tá maravilhoso nos dois filmes. Justin Long em Olhos Famintos, sim, ele está aqui sendo citado, tá bom? Gary Oldman em Drácula de Bram Stoker, o Daniel Kaluuya em Corra, peguei mais, hein? Roubei. Estava na minha lista larga, Daniel Kaluuya. Estava na minha lista prévia também. Brad Dourif em Brinquedo Assassino, Tobin Bell em Jogos Mortais e o Arnold Frisch em Violência Gratuita. Esses todos quase entraram, ficaram sambando assim na lista, mas é isso. O Tobin Bell é foda mesmo. Eu esqueci dele, mas não deveria. Grande atuação, Tobin Bell. E o Tobin Bell, ele, nem no primeiro, assim, tem a questão vocal, né, dele e tal, dele dublar e tudo. No primeiro filme ele aparece pouco, mas nos outros filmes ele aparece muito bem, e tem um lance dele
ser um personagem antes da mulher dele morrer, e depois que a mulher dele morre, ele começa a ser o Deep Sol, né? Ele vira outra coisa. E tem o lance de nenhum filme funcionar sem o Tobin Bell. Todos os filmes que tiraram o Tobin Bell são pavorosos. Tipo assim, não que os com o Tobin Bell sejam todos ótimos, porque também mas todos os que tiraram ele são piores do que os piores filmes com o Tobin Bell. Eu separei 5. Tem o Simon Pegg, por Todo Mundo Quase Morto. Quase entrou aqui. Gosto muito. Eu cheguei a te perguntar, falei, posso? Porque, pô, foda. Gosto pra caralho. É comédia, mas é terror em grande estilo. Botei o Matsu Yoshioka por Chime, do Kiyoshi Kurosawa, que é um curta, mas que é um curta foda pra caralho. E a atuação dele é muito foda. Muito foda. Cara, um dos melhores curtas recentes aí. Filmaço, né? De grande filme. Botei Murilo Benício por O Animal Cordial. Gosto muito do filme da Gabriela Amaral Almeida. E o Murilo Benício tá absurdo nesse filme. Botei o Bruce Campbell por Evil Dead. E Michael Shannon por Possuídos, do William Friedkin. Filme pouco comentado do Friedkin, mas é o surtado. Ele tá surtadaço. Maluco da teoria da conspiração, pirado com insetos, né? Que inclusive o filme em inglês é Bugs. Então cara, é perturbador. Ver ele se coçando e ele surtando, cara, é um bagulho que é agoniante demais. E, porra, na hora que eu lembrei de Possuídos, eu falei, porra, Michael Shannon tem que pelo menos ser citado no Menções Honrosas. E agora vamos para o meu primeiro lugar, que, cara, não tinha como ser outro aqui, porque é uma atuação para mim completa. Porque ele atua, ele canta e ele dança, nada mais nada menos que Tim Curry em The Rocky Horror Picture Show. Eu falo American Horror Story. Quase falei American Horror Story. Mas, cara, não tem como, assim, o The Rocky Horror é um dos meus filmes favoritos da vida, e o Tim Curry, pra mim... Ele também já fez o Pennywise. Exatamente, já fez o Pennywise. Ótima atuação, tá? Ótima atuação também. A série, como um todo, não é tão boa assim, mas o Pennywise dele é muito massa. Exato. O Tim Curry, ele já estava aqui, né? O 10º lugar foi o Bill Skarsgård para o Pennywise, e o primeiro o Tim Curry, então está tudo conectado. Mas, cara, em The Rocky Horror ele tá incrível, como eu falei, canta, dança, atua, uma atuação muito cômica ali no início, ao mesmo tempo é macabra, porque tem um momento que ele corre com o machado para pegar o Bob ali, né, para poder matar o Bob, e aí no final, quando ele tem que voltar para casa, ele se emociona ali, ele canta o do Dreamer, né, Don't Dreamer, pô, é lindo. Pra mim, fantástico, assim, é uma atuação completa. Não tinha como Tim Curry não estar nessa lista, e ele é a minha atuação favorita do cinema de horror. Acho justo, acho perfeitamente justo. Eu também imaginei que você ia colocar. Eu nem coloquei na minha lista larga, não por não gostar do filme ou do Tim Curry, mas é porque era um que eu sabia que ia estar na sua lista também, então eu nem coloquei na minha. Eu já tava com 24 nomes na minha lista, foi, pô, eu tenho que selecionar 10 de 24, se eu for colocando mais eu vou me lascar, então eu já fui fazendo uma pré-seleção. Por exemplo, não coloquei nenhum do Justin Long, porque eu sabia que você colocou grande ator de Justin Long, não coloquei nenhum. O meu primeiro lugar, eu acho que é óbvio o meu primeiro lugar, né? Tipo, eu fui pro lado dos clássicos e tem um clássico que não foi citado ainda e que não tem como não ser citado, que é Jack Nicholson em O Iluminado. Não tem como. Não tinha como essa lista existir sem o Jack Nicholson. Here's Johnny! Eu acho que o embate, igual eu falei, o primeiro nome que veio na minha cabeça foi o Anthony Hopkins. E aí, se eu colocasse o Anthony Hopkins em primeiro, não seria absurdo por ser essa parada de ser o primeiro nome que veio na minha cabeça. Eu acho que numa lista dessa isso tem valor, porque significa que é o mais lembrado, né? O que, foi o primeiro que veio na minha cabeça. Mas só que o Anthony Hopkins é o que a gente falou, ele tem 17 minutos. O Jack Nicholson, ele é o protagonista de O Iluminado. A Shelley Duvall também tem um papel importante, ela tá incrível, mas, o Iluminado é o Jack Nicholson e não tem como desvincular a imagem, e ele tá no filme todo, surtando, se autodestruindo, congelando, então, assim, não tinha como o Jack Nicholson não estar aqui. Gritando.
É o grito que funciona. Beijando velha, ele tá fazendo tudo nesse filme, né? Ele faz tudo nesse filme, com certeza. E em dado momento tem a mesma parada do Norman, sabe? De você sentir pena dele. Só Sim. que ele é um grande de um babaca também, sabe? Ele não é uma pessoa legal. Apesar dele ser uma vítima, de certa forma ali, ele é um grande de um babaca também. Então, No começo do filme você já percebe que tem alguma coisa errada ali, né? O hotel meio que ele influencia, mas ele meio que potencializa quem ele é. Né? Exato. Então, e já tem, se você ver o filme, você vai ver que tem casos pregressos dele com o Danny e com a esposa, que é a Shelley Duvall, né? Enfim. Assista o Iluminado. Grande filme. É isso, Flávio pessoal. Selecionamos aqui o nosso top 20, todos diferentes, né? Alguns parecidos ali só nas menções honrosas. Mas selecionamos aqui nosso top 20 de atuações masculinas no terror. Se você tem alguma atuação que não foi citada aqui, que deve ter com toda certeza, como o Flávio falou, ele selecionou 24 na lista prévia dele, né? E citou apenas 10 mais 5 menções honrosas aqui, 15. Então você deve ter outros nomes aí. Deixa nos comentários pra gente, tá bom? E queria agradecer, Flávio Pizol, meu querido, pela sua presença aqui. A sua primeira participação em vídeo, já teve em live, mas em vídeo é a primeira. Espero que você volte mais vezes aqui. Muito obrigado. É isso. Muito obrigado por gastar parte do seu tempo no StreamYard comigo. Aqui embaixo vai ter o link para você acessar o Odisseia, se inscrever no canal lá também e seguir nas redes sociais, tá bom? Não esquece de deixar seu like, ativar o lembrete, assinar o canal e seguir o Eu Não Acredito em Nada aí nas redes sociais, tá bom? E voltamos em breve. Tchau, tchau.